Fala, vencedores, estamos ao vivo, que Deus abençoe a vida de todos. Estamos aqui ao vivo com mais um desafio aí de batalha espiritual, né? Seja muito bem-vindo, já vai compartilhando essa live aí, uma excelente noite a todos que estão entrando ao vivo, acompanhando aqui no Facebook, né? Estamos ao vivo no Facebook. A paz a todos. Vamos aprender de Bíblia, né? Sobre o mundo espiritual. Essa live aqui eu vou deixar no YouTube, tá bom? Para quem vai acompanhar depois no YouTube, já vai se inscrevendo, já vai deixando like, já vai comentando, compartilhando com as pessoas aí. E tamo junto, né? Então, gente, hoje o tema do nosso estudo de batalha espiritual, eu vou falar sobre os mistérios do mundo espiritual, tá? Eu vou falar sobre o mundo visível, o mundo invisível, porque não tem como falar de batalha espiritual sem a gente não ter uma base, né, do que realmente é o mundo espiritual. Porque tem pessoas que de repente querem saber, eu quero saber como é que é o negócio de anjo e demônio, como é que vence batalha espiritual já na prática e tal. Não, a gente tem que entender primeiro como é que funciona o mundo espiritual. A gente tem que entender, ter uma base para a gente começar a aprender sobre esse assunto, entendeu? Então vamos lá, gente. Vamos falar sobre batalha espiritual. O tema é mistérios do mundo espiritual, ok? Deus abençoe. Sandra Andrade, Luciane Sena, Rosa Maria tá acompanhando aí, Sidney Assis, né? Que bênção, glória a Deus pela vida de todos vocês aí, tá bom, gente? Então vamos lá. Eu vou fechar aqui os comentários para me manter o foco aqui no assunto, tá bom? Então vamos lá, vamos falar de mistérios do mundo espiritual. Presta atenção, gente, existem dois mundos. Primeira coisa que a gente tem que entender é isso, que existem dois mundos, o mundo natural, ok? O mundo natural e o mundo espiritual, o mundo inferior e o mundo superior. Tudo que nós conseguimos enxergar com os nossos olhos naturais, o mundo natural foi criado a partir do mundo espiritual. Todas as coisas que a gente pode ver foi criado daquilo que nós não vemos, ok? Tudo que é visível foi criado a partir do invisível, a partir do mundo espiritual, porque Deus é espiritual. Então vamos lá, vamos ver isso na Bíblia. Hebreus, abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 11, gente. É muito importante você estar acompanhando a Bíblia, tá? Para ficar mais claro aí, para você estar conseguindo compreender que não é uma coisa que eu estou inventando, tá? Hebreus capítulo 11, olha só o que diz. Ora, a fé é a certeza de coisas que se espera, a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo, em outras versões, os mundos, né? Foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então eu estou provando biblicamente aqui para você que aquilo que nós vemos foi criado a partir do invisível. Ou seja, o que nós vemos no mundo natural foi criado a partir do mundo espiritual. E o que está na Terra é apenas um modelo, uma cópia das coisas celestiais. Vou citar um exemplo para você. O que tem na Terra é apenas uma sombra. Por que existe uma cadeira? Porque foi criado a partir do espiritual. Porque Deus, ele tem um trono. Então o que tem na terra é apenas uma cópia, uma figura, um modelo. O tabernáculo de Moisés era apenas uma cópia, um modelo, uma figura, uma sombra do tabernáculo verdadeiro, que é espiritual. Então é muito importante você saber isso. Isso aqui é extremamente importante você entender isso aqui, tá? Porque a tua vitória, ela não nasce a partir do natural, ela nasce a partir do espiritual. Meu Deus do céu, pega isso daí, crente, pelo amor de Deus. As batalhas, tem muitas batalhas na nossa vida que nós não vamos conseguir vencer com técnicas naturais, não. É por meio das coisas espirituais. E como que eu me comunico com Deus, né, que é espírito, por meio da oração? Eu consigo obter
a minha vitória, ela começa de cima e não de baixo. Vai pegando aí. Então, assim, existe o mundo natural e o mundo espiritual, tá? Entenda que Deus é espírito. Então, a tua vitória, ela já existe. Por quê? Porque Deus ele não se limita ao tempo cronológico. Que tempo cronológico é esse, pastor? De repente você pergunta. Mestre, que tempo cronológico é esse? É o tempo de 24 horas, que a gente é limitado. Tem presente, passado, futuro, 24 horas um dia, 365 dias um ano. Esse é o tempo cronológico. Mas Deus ele não se limita a esse tempo. Por isso que as coisas no mundo espiritual já é, porque lá o tempo não é cronológico. Deus ele não se limita a esse tempo. Lá no mundo espiritual, o tempo de Deus é o Kairos. Simplesmente já é. É um tempo eterno. As coisas não vão acontecer, já aconteceram. Por isso que Deus ele fala assim, ó. Quando você vai fazer uma oração, Jesus ele diz isso. Quando você fizer uma oração a Deus, creia que você já recebeu. Porque Deus ele não prepara a vitória para você. Ele não está preparando nada para você, ele já preparou tudo. Inclusive, antes do homem pecar, Deus ele já preparou o resgate do homem. Gente, ninguém pega Deus de surpresa, não. Para Deus, as coisas simplesmente já são, já foram, já são, já é. Então, o que eu tenho que fazer? Quando eu faço uma oração aqui na terra, eu tenho que crer que eu já recebi, porque já está pronto no mundo espiritual. Pegou? Ah, pelo amor de Deus, fala alguma coisa aí nos comentários, gente. Pelo amor de Deus. Já estamos começando nesse nível já. Então você tem que crer que já é. Porque está no mundo espiritual. No mundo espiritual, Deus ele não está fazendo nada. Já fez por você. Mas é porque a gente está limitado no tempo cronológico. Eu tenho que crer que Deus já fez no mundo espiritual. Quando eu creio e faço essa oração acreditando, eu recebo no mundo natural aquilo que Deus já fez no mundo espiritual. Tudo vem de lá, tudo vem de cima. A tua vitória não vem de baixo, a tua vitória vem de cima. Pelo amor de Deus, crente, a tua vitória não vem de homens. Você não vai vencer por meio daquilo que é natural, daquilo que se vê. Você vai vencer por meio das coisas espirituais. Você vai vencer por meio da fé no Senhor que você serve, que você acredita. Entendeu? Pega a visão aí, ó. Vamos supor, por exemplo, o tabernáculo de Moisés fala de Cristo. Fala do propósito de Cristo. Fala de Cristo sendo crucificado. Eu não sei se você percebeu. Mas primeiro tem lá o holocausto, depois tem a bacia de bronze, que representa o batismo. Quando você entra no santuário, dentro da tenda, à direita tem a mesa com os pães asmo, e à esquerda tem o candelabro, representando o Espírito Santo, a luz. E mais à frente tem um altar de incenso, que representa as orações. E na frente desse altar tem um véu, que representa o corpo de Cristo. Meu Deus do céu. E a Arca da Aliança representa a presença do Pai. Aquele véu ali está falando de Cristo. Aquele véu representa o corpo de Cristo. Por isso que ele se rasgou. Para te levar ao Pai. Porque o caminho é só Jesus Cristo. Porque para analisar, o pessoal pensa assim: todas as religiões levam a Deus. Leva não. Pelo contrário, nenhuma delas te leva a Deus. Leva você a mudar comportamentos. Mas não te levam a Deus. Por que não? Porque no Antigo Testamento, lá em Jeremias, fala assim, ó, que Deus é o Deus de todos os viventes. Deus não é o Deus de uma religião. E quando Jesus ele veio, nasceu judeu, porém não ensinou o judaísmo para ninguém. Senão ele teria falado, ó, o caminho é o judaísmo. Quem não for judeu não está salvo. Não vai chegar até Deus. Ele não falou nada disso. Ele diz, eu sou o caminho.
eu sou a verdade e eu sou a vida. Jesus, por mais que ele nasceu em um meio religioso, ele não pregou a religião, ele pregou o reino de Deus. Porque o reino de Deus não se limita à religião. O reino de Deus não se limita naquilo que é natural, nas coisas naturais, mas nas coisas espirituais. E ele diz, eu sou o caminho. Porque como é que você quer chegar até Deus se você não sabe nem onde é que é? Ah, Deus, como é que eu chego até Deus? Como vai chegar até Deus? Para chegar tem que saber o caminho. Gente, eu vou mandar um aqui que... essa aqui não sei se vocês vão aguentar, não. Meu Deus, isso aqui é foda demais. Presta atenção nisso daqui, segura aí, para você dar um glória. Bem forte onde você estiver. As religiões não sabem qual é o caminho. Acham que sabem. Por que Jesus é o caminho? E por que é só ele que me leva até Deus? Simples, porque ele veio de lá. Ah, não. Pegaram, não. Acho que não pegaram essa daí, não. Não é possível. Presta atenção, por que ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê ao Pai a não ser por mim? Porque Cristo, ele veio do Pai. Então tem ninguém melhor do que ele para falar onde é que o Pai está, sendo que ele veio do Pai. Pelo amor de Deus, crente. Quando Deus criou a terra, não tinha nenhuma religião, não. Quem que você acha que criou a religião? O homem. Entendeu? Então por isso que ele é o caminho. Jesus fala, eu vim de lá. Então ele é o caminho, ele representa aquele véu lá. O corpo de Cristo é o corpo que se rasgou. O véu que se rasgou. Porque tem dois véus. Aquele véu do templo se rasgou para Deus sair. Deus não habita mais lá naquele templo lá de Israel, de Jerusalém. Ele saiu para habitar dentro de você. E o outro véu, que é o verdadeiro celestial, o corpo de Cristo se rasgou para você ter acesso à presença de Deus. Porque a gente acessa a presença de Deus é por meio do sangue. É por meio da graça. É pelo simples fato de eu crer em Cristo. Não é porque eu sou bonzinho, não. Entendeu? Quer ver isso na Bíblia? Vamos lá. Hebreus, capítulo 10. Versículo 19. Diz assim, ó. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Olha só. Presta atenção. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu. Isto é, pela sua carne. Falei que o corpo de Cristo era o véu, a representação do véu que se rasgou. Se eu acho que as religiões são necessárias, olha, eu digo uma coisa para você. Ninguém vai até Deus por meio da religião. Porque uma coisa é você ser religioso, outra coisa é você ser espiritual. Pegou aí? Quem quer ser religioso, que seja. Eu não tô brigando ninguém, só tô falando, gente, tá? Baseado na Bíblia, baseado naquilo que eu acredito. Tá, vamos lá. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água. Então, olha só. Cristo é que nos leva até Deus. A gente acessa por meio do sangue. Acho que vocês estão pegando aí, né? Então, olha só. A palavra, existe um eixo de simetria que divide o mundo natural para o mundo espiritual. O falar de Deus nesse eixo de simetria, presta atenção, Deus ele fala por meio desse eixo. A palavra para o mundo espiritual se chama rema. A palavra para o mundo natural se chama logos. É por isso que no grego está escrito assim, ó. No princípio era o verbo, era o logos de Deus. Palavra para o mundo natural. Rema, palavra para o mundo espiritual. Rema é uma palavra espiritual. Logos é uma palavra mais natural. Então, por isso que a Bíblia ela é uma mistura de rema e de logos.
Uma hora está falando de forma clara, de forma natural. Tem outra hora que está falando de forma espiritual. E eu te dou um exemplo. Ezequiel 28 fala o seguinte, que o rei de Tiro era assim, era não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí depois fala assim, ó. Tu eras um querubim. Olha que negócio estranho. Não parece estranho? Primeiro, tá falando de um rei. Tá, é um ser humano. Aí depois é um querubim? Como assim? Ser humano tem nada a ver com querubim. Porque uma coisa é um ser humano, outra coisa é um anjo. Os anjos são espíritos que têm alma. Nós somos uma alma que temos um corpo espiritual e um corpo natural. Nós somos seres tripartidos, diferentes de anjo. Como é que é um querubim? É porque ali está misturando o logos com o rema. Entendeu? Então por isso você tem que compreender que às vezes, por isso que muitas das vezes os discípulos não entendiam o que Jesus falava. Às vezes Jesus estava falando de uma coisa que aparentemente parecia simples, mas de repente ele estava falando de uma coisa espiritual. Quando Jesus fala assim, ó, quando for orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta. Aí todo mundo pensa, então quer dizer que eu tenho que orar só no meu quarto. Né? Tem gente que pensa que o lugar de oração é no quarto. É também. Mas o que Jesus estava querendo dizer ali? Meu Deus, isso aqui é forte, viu? Esse dia eu vi um falando assim, que o lugar de intimidade não é no monte e nem na igreja, é no quarto, porque Jesus falou no quarto. Só que para analisar, vê o contexto que Jesus está querendo dizer ali, gente. Ele não está falando de um ambiente específico. Esse quarto ele representa o quê? A intimidade. É o lugar mais íntimo da casa. Não é todo mundo que entra no quarto. Esse quarto que Jesus está falando é o seu coração. Quando ele fala assim, ó, entra no teu quarto, se conecta no teu coração de todo o teu pensamento e fecha a porta. Fecha a porta para quê? Para a dúvida, para o medo. Se concentra na presença de Deus. Você tem que fechar a porta para todo mundo, porque nesse lugar só vai estar você. Porque daqui a pouquinho Jesus está chegando quando você se concentrar de todo o seu coração na oração, na intimidade com Deus, a sua porta está fechada para as coisas do mundo. Mas daqui a pouco Jesus vai bater na porta do teu coração. Assim como ele diz lá em Apocalipse. Pelo amor de Deus, crente, não é possível que você não está pegando isso. Como ele diz lá em Apocalipse, lá, ó, Apocalipse 3:21, se eu não me engano. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Você fecha a porta para as coisas do mundo, você só abre para Cristo. Meu Deus do céu, o teu coração tem que estar aberto só para Jesus, só para Cristo. Você entendeu? Pelo amor de Deus, gente, Jesus está falando de coisas espirituais, o pessoal entende de forma natural. Mentalidade religiosa não entende coisa espiritual. Pega isso, pelo amor de Deus. Vamos entrar no meu quarto, tá, fechar a porta, tá. E se você mora com seu irmão, tá lascado. Como é que você vai orar? Como é que você vai se concentrar? Em muitos casos é melhor o monte. Eu vou no monte. Tem gente que não gosta de ir, tem crente que não gosta de ir, tem uns que tem medo. Eu vou no monte, tô nem aí. Eu gosto, porque eu gosto, simples. Jesus ia no monte, ia. Eu sei qual é o segredo do monte. Nem todo crente sabe. Mas essa porta, Jesus está falando de forma espiritual, gente. O pessoal entende muito de forma superficial. Jesus ele quer falar de coisas profundas e uma mentalidade religiosa acaba não compreendendo. Olha só, outra coisa. Jesus fala assim, ó, tem que nascer de novo. Olha Nicodemos. O cara é mestre da lei. Não sei se você sabe, mas os fariseus, os caras eram muito inteligentes. Os caras eram estudados na Torá, os caras tinham muito conhecimento. A Torá, para quem não sabe, é os 5 primeiros livros da Bíblia, tá? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Os caras eram fera nisso daí. Os caras entendem mesmo. Entendem mesmo o negócio. Então, os caras sabiam, tinha conhecimento, porém, mentalidade religiosa não entende as coisas espirituais. E para quem que ele faz entender essas coisas espirituais? Para quem é humilde de coração. Quem é arrogante, soberbo, nunca vai entender, nunca vai ver o espírito por trás de cada palavra que está aqui.
nunca vai ter a revelação do reino de Deus. É por isso que já teve pastor que me criticou. Já me criticou por causa do evangelho que eu prego. Sabe o que é isso? Deus nunca vai revelar para eles, porque tem um coração arrogante. E Deus está revelando isso para o povo. Deus está revelando isso para o povo. Porque, vou ser bem sincero, muitos pastores, grande parte, são orgulhosos. Eu falo isso baseado na experiência que eu tive. Chegou um momento que eu estava com esse sentimento maldito dentro de mim. Para mim aprender, para mim crescer na palavra, eu tive que abrir mão daquilo que a igreja tinha me ensinado errado. E eu reconheci que eu estava errado, que eu tinha aprendido errado e que eu queria crescer na palavra de Deus. E Deus viu isso em mim e foi me revelando muita coisa na Bíblia. Porque Ele só traz a revelação para os pequeninos, os humildes de espírito, os humildes de coração, quem quer aprender, quem quer crescer na palavra. Não é quem é arrogante. Entendeu, gente? Então, por isso que quando você vai falar essas coisas espirituais para muitas pessoas, muitos não vai conseguir compreender não. Vai falar que você é doido. E por aí vai. Então, gente, pega a visão. Jesus, ele fala assim, nascer de novo. Vai Nicodemos, eu tenho que voltar na barriga da minha mãe. Olha só o que o cara tá pensando. É igual os crentes de hoje. Às vezes eu falo que a pessoa não perde a salvação, aí tem uns abençoados que pensam o quê? Então eu posso sair por aí pecando? Pelo amor de Deus, que eu tô falando no nível espiritual aqui totalmente diferente, o pessoal tá pensando em pecado. Meu Deus do céu, gente, não é crente não. Não se tornou filho não, é só religioso. É o religioso que está dentro da igreja que só não peca porque está com medo de ir para o inferno. Aí ele só está lá com medo. Mas na verdade ele não ama Deus nem nada, ele não quer nada com Deus, ele só está com medo de ir para o inferno. Você está entendendo? Então tem muita coisa que muitos não conseguem compreender por falta de humildade. Jesus mesmo falou isso para os discípulos. Ele falou assim, a vocês é dado conhecer os mistérios do reino. Porque só conhece os mistérios do reino quem é discípulo de Jesus. Só é discípulo de Jesus quem permanece com Jesus. Quem guarda a palavra. Não é somente quem crê. Crer é o primeiro passo. Crer em Cristo é o primeiro passo para sair do inferno. Pronto, só isso. Agora Jesus está mostrando outro nível. Reino, galardão, recompensa, governo. E ele só mostra para quem é discípulo. Então o evangelho do reino que Deus ele está nos revelando, gente, isso que vai acelerar a volta de Jesus. E muitas igrejas não sabem do evangelho do reino, não sabem dessas coisas espirituais. A Bíblia, ela é uma mistura de rema e de logos. Então por isso que tem hora que vai estar falando de coisas naturais e você vai estar conseguindo compreender, mas tem hora que ele vai falar de coisas espirituais. E para isso, para a gente entender isso, para a gente entender o que a gente tem que fazer? Abrir os nossos ouvidos espirituais. Abrir os nossos olhos espirituais. Porque a gente não vai conseguir compreender se os nossos ouvidos espirituais estiverem fechados. Mateus 13. Jesus fala assim, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Em Apocalipse ele manda um recadinho para a igreja. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito, a linguagem do Espírito não é uma linguagem natural, é uma linguagem espiritual. Então não é ouvir com os ouvidos naturais, é ouvir com os ouvidos espirituais, porque o Espírito é espiritual. Vai falar de forma espiritual, não vai falar de forma natural. Entendeu? Então as orações que você tem que fazer é, Pai, abre os meus ouvidos espirituais, dá-me discernimento, faça-me enxergar o Espírito por detrás de cada letra. Fala comigo por meio do teu Espírito. Me dá discernimento. Essa é a oração que nós temos que fazer, gente. Se a gente quer conseguir compreender a Bíblia. Que a Bíblia não é só um livro escrito por um teólogo ali. Não, gente. Existe algo sobrenatural por trás aqui. Tá? E que você só vai compreender por meio do Espírito. Pegaram aí? Quando você liga a tua oração no mundo espiritual, olha o que está escrito. Tudo que eu ligo na terra terá sido ligado no céu, já foi ligado.
já aconteceu no céu primeiro. Quando eu faço uma oração a Deus, o que eu estou pedindo, Deus já preparou. Porém, os anjos estão levando o teu pedido. Entenda, gente. Existem o mundo natural que nós estamos, o primeiro céu, o segundo céu e o terceiro. O anjo ele tem que sair, pegar a tua oração aqui no mundo natural e levar para os mais altos céus. Só que aqui tem o mundo das regiões celestiais, o céu, presta atenção, esse céu, gente, é escuro, tá? Por isso que tem muitas pessoas, você vai ver os testemunhos aí de muitos pastores, de pessoas que, sabe, missionários que tiveram experiências com Deus, que falam, não, eu cheguei até o céu. Esse céu é essas regiões celestiais aí, ou o vale da sombra e da morte. Davi também passou por isso. Só que não é o céu que Deus está. Deus habita no mais altos céus, e lá não tem escuridão, porque Ele é a própria luz. Se o que for ter de escuridão é uma nuvem que o cerca. Mas isso aí é assunto para outra live. Mas preste atenção. Quando o anjo desce com a resposta, quando o anjo sai do tempo Kairos para entrar no Cronos e trazer a sua resposta que você pediu, você acha que o diabo vai ficar lá? O diabo está nas regiões celestiais. Você acha que o diabo vai ficar lá sentado vendo os anjos te abençoarem? É óbvio que não, gente. Ele vai batalhar, ele vai tentar resistir, ele vai tentar roubar a sua bênção, porque ele é ladrão. Ele veio para roubar, matar e destruir. Ele rouba a partir dali também, porque ali é onde ele atua. O que o diabo está fazendo nas regiões celestiais? Ele está nos acusando diante de Deus e querendo roubar as nossas bênçãos. Por isso que o que vai fazer com que os anjos cheguem até o mundo natural com a sua resposta é o quanto você acredita na sua oração. É o quanto você persevera. Meu Deus do céu. Pega isso, crente, em nome de Jesus. Pelo amor de Deus. Estão entendendo, gente? Pega isso daí. Em nome de Jesus. Então, o diabo ele vai batalhar. E isso aqui tá na Bíblia, tá? Daniel. Quando Daniel ele faz aquele propósito de 21 dias, todo mundo pensa que é um jejum, né? Só que não é o jejum. Jejum é não comer nada. Ele faz um propósito com Deus ali. Quando ele fez esse propósito de 21 dias e estava orando, o que acontece? Acontece uma batalha no mundo espiritual, nas regiões celestiais. Ok? Mas se o diabo não está na terra e nem no inferno, e está nas regiões celestiais, e o que causa os ataques espirituais? Entenda, os que estão nos ares são os mais fortes, são os principados e potestades malignas, que trabalham junto com o diabo. O diabo ele é um príncipe, ele é um tipo de príncipe. Por isso que Jesus fala lá, ó, em João 10, o príncipe deste mundo já está julgado. Então o diabo é um príncipe, ele é uma autoridade no mundo das trevas. E o que atua na terra? São os espíritos desencarnados. São demônios. É a raça mais fraca. É a hierarquia mais fraca lá dos demônios. É esses que ficam manifestando as pessoas, que entram nas pessoas para destruir a vida. Esses são os mais fracos. Os mais fortes, eles são os anjos caídos que atuam nas regiões celestiais. Esses são os mais fortes. Entendeu? Mas só que Jesus colocou todo mundo debaixo do pé. E aí? Quero ver. Fala o segredo do monte. Às vezes você não tá... Às vezes você não consegue se concentrar. Muitas energias ruins, por exemplo. Você tá morando numa casa, ao seu redor tem muita gente que emana energias. Energias negativas. Enfim, muitas energias ruins. E quando você vai para o monte, você fica longe dessas energias. Você entra em contato com a natureza, com aquilo que Deus criou, com a criação de Deus. Entendeu?
Então a oração no monte, não é aquela, a oração no monte tem mais efeito. Gente, a oração que tem efeito é a oração de fé, independente do lugar, tá? Não quero que você crie uma doutrina, negócio de monte, não. Eu gosto de ir, tá? Mas tem gente que não consegue subir, por exemplo. Entendeu? Mas o principal é a intimidade. Se em casa você consegue, no seu quarto, ter intimidade e consegue se concentrar, ore. Ore lá. Agora, se você consegue ir para o monte e ter contato com a natureza, as coisas que Deus criou, com as energias da natureza, né? Não tô falando de você sair. Olha lá, Cleiton, não vai me interpretar errado aqui não, tá? É que para analisar, você entra em contato com a natureza. Você não se sente bem olhando para aquilo? Quando eu vou subir um monte, eu olho para a natureza, para as coisas que Deus criou, eu me sinto bem ali. Eu não sinto aquelas energias pesadas das pessoas próximas de mim, que elas estão tudo lá embaixo. Eu estou em cima. Então a única energia que eu estou tendo ali é a natureza. E a natureza tem vida, tá? A vida de Deus. Entendeu? Então, é muito bom você conseguir ir para o monte. É muito bom. Aconselho isso aí. Inclusive Jesus ia também. Né? Agora tem uns crentes que proíbem. Ah, não pode ir para o monte. Que não sei o que, não sei o que, enfim. Mas vamos lá. Preste atenção. Vocês estão pegando aí, gente, isso que eu tô falando para vocês sobre o mundo espiritual? Tá ficando claro como é que funciona? Então, coloca nos comentários aí se você está conseguindo compreender. Preste atenção, outra coisa. Nós, seres humanos, somos os únicos seres que conseguimos interagir nos dois mundos. O mundo natural e o mundo espiritual. Porque nós somos uma alma que temos um corpo espiritual para interagir no mundo espiritual e um corpo natural para interagir no mundo natural. Entendeu? Então entenda uma coisa, gente. O mundo espiritual é real. Lá tem anjo, lá tem demônio. Entendeu? Então a pessoa ela escolhe com quem ela quer se comunicar. Se é com o diabo, por meio do seu espírito, ou se é por Deus. Entendeu? Então, porque nós temos uma alma, somos uma alma, não é que temos uma alma. Nós somos uma alma, é quem nós somos, é a nossa personalidade. Ok? O espírito, o corpo espiritual, é o qual eu me comunico com Deus, no mundo dos espíritos. Porque Deus é espírito. Entendeu? Deus ele não tem corpo, ele é espírito. João 4:24. Porque Deus é espírito. E ele se importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E esse adorar aqui, gente, é diferente de cantar música. Tem gente que pensa que adorar é cantar música. Não tem nada a ver. Pois é, tem gente que pensa, vamos adorar a Deus. Aí canta a musiquinha lá. Isso é adorar a Deus? Não é adorar, é cantar música. Não tô dizendo que é ruim, mas a palavra restitui está falando sobre você. Agora, qual a música que adora a Deus? É quando exalta a Deus. A adoração é exaltação. Olha só, quando você fala assim, Senhor, tu és grande e não há outro além de ti. Isso é adoração. Você cantou alguma música? Não, você declarou. Você adorou. Pegou aí? Adoração não é só cantar uma musiquinha. Entendeu? E o conceito de adorar é isso também. É exaltar Deus e outra, se encurvar. Quando você baixa a cabeça também é uma adoração. Entendeu? Por exemplo, quando Jesus ele chega lá na terra de Gadara, quando Jesus fala, sai deste homem, espírito imundo, e ele vem até Jesus, aí tá escrito assim, e adorou. Aí todo mundo pensa que ele cantou a musiquinha. Não, o demônio não cantou a musiquinha para Jesus não, gente. Esse adorar aí, ele se prostrou, ele se curvou. Entendeu? Então tem muita gente que fala, eu não adoro. Eu não adoro isso, eu não adoro imagens. Não, adorar não é cantar musiquinha. É se curvar, se curvou, adorou.
Por isso que muitas das vezes quando você entra num lugar, numa conveniência, sei lá, num supermercado, você pode ver. Alguma coisa te incomoda, o seu espírito te incomoda quando vê uma imagem pregada na parede. Uma imagem de alguém, de alguma coisa. Aquela imagem quer roubar a sua adoração a Deus. Por isso que teu espírito se agita, se incomoda. Toda vez isso acontece. Quando eu entro num lugar, tem lá, em cima. Meu espírito está me incomodando. Não passo com a cabeça baixada assim, ó, para ele. Entendeu? Então o conceito de adoração não é ficar cantando música. Não, gente. Tá? O pessoal entende as coisas tudo errado. Eu estou ensinando aqui para você. Em nome de Jesus. Vai aprendendo aí. Já. Também não sabia dessas coisas. Então somos seres tripartidos. Certo? Agora olha só. Nós estávamos no princípio com Deus. Antes de ser criada a terra, aonde que nós estávamos? Dentro de Deus, em espírito. Dentro de Deus. Depois ele nos formou uma alma vivente, com uma personalidade. Mas olha só, onde que está escrito isso? Vamos lá em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, verso de número 4. Efésios 1, 4. Diz assim, ó. Olha o que diz Efésios. Efésios 1, 4. E assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Nós estávamos dentro de Deus. Ou seja, Deus ele te conheceu quando ele não tinha nem criado a terra, você estava dentro dele. Então olha só, por que a mulher fica grávida? A mulher grávida é uma sombra, é um modelo de quando nós estávamos dentro de Deus. O bebê não fica dentro da barriga da mulher? Então, nós estávamos dentro de Deus. Antes da criação de tudo. Então, gente, tudo que é natural, tudo que você vê com os olhos, é sombra das coisas espirituais. Pegou? Tem nada novo aqui não, gente. Deus ele não viu o homem criando o carro e Deus, nossa, eu me surpreendi, hein? Essa daí eu não sabia não, aqui não tem não. É óbvio que tem. Só tô citando exemplo, tá, gente? Imagina Deus assim. Nossa, aqui não tem um carro desse aí, ó, com ar-condicionado. Você acha que Deus surpreende? Surpreende com nada disso. Por quê? Porque tudo que é criado na terra veio de lá. Veio do mundo espiritual. Veio do mundo invisível. Entendeu? Depois se manifestou na realidade. Isso é muito forte, isso é muito importante você entender isso. Para você fazer as orações a Deus. Fala, Senhor, eu sei que já existe a minha vitória. Eu sei que está aí. Eu sei que tem coisas aí que o Senhor já me deu. Eu creio que eu já recebi. Em nome de Jesus. Vamos lá, vamos continuar aí falando sobre o mundo espiritual. Nós somos um mediador, tá? Nós somos um mediador. Nós conseguimos interagir no mundo espiritual e no mundo natural. Deus ele quer te usar. Por isso que Deus ele quer te usar, quer usar o seu corpo. Por isso que a Bíblia diz: apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Por quê? Porque Deus é espírito. E para ele interagir no mundo natural, ele precisa de um corpo. Assim o diabo também. Por que você acha que o diabo entrou na serpente? Porque o diabo é o espírito. Então ele precisa de um corpo, que é uma matéria, para ele usar para poder se comunicar no mundo natural. Cobra nunca falou não, gente. O diabo que entrou nela e usou. A jumenta de Balaão, Deus usou ela. Entendeu? Porque todo espírito sem um corpo na terra se torna ilegal. Então, Deus é espírito, ele não tem corpo. O corpo dele é Jesus. E o corpo de Jesus é quem? A igreja, crente, pelo amor de Deus, é você. É por isso que quando Deus ele quer curar alguém, ele vai usar você para ir lá. Quando Deus quer abençoar alguém, vai usar você, vai usar um profeta, vai levantar alguém para te abençoar.
Entendeu? Deus vai sempre usar alguém. Porque a igreja é o corpo de Cristo, que leva a glória de Deus. Por isso que lá em Romanos fala para apresentar o corpo. Porque Deus vai usar. Preparado para não travar de novo. Está repreendido em nome de Jesus. Presta atenção. Deus ele quer te usar. De repente você fala assim: ah, mas eu não tenho dom. Ah, mas eu não tenho capacidade. Gente, pelo amor de Deus, se você não for melhor do que um jumento, do que a jumenta de Balaão, pelo amor de Deus, né? Se Deus usou uma jumentinha, não vai usar a gente? Tá entendendo? Então pega a visão aí. Deus quer te usar para abençoar muita gente, para abençoar muitas pessoas, tá? Então, vocês pegaram isso aí, né? Você é uma alma que tem um corpo espiritual e tem um corpo natural. Ok? Então é muito importante você saber quem você é. Muito importante você saber isso, tá? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. Isso é a prova bíblica. Entendeu? Aí se a pessoa não acredita na Bíblia, aí é outra história, tá? Tô falando com quem acredita, com quem crê. Então, ó, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. Vamos lá. Vamos ver na Bíblia isso daí, quem nós somos. Aqui também fala sobre a salvação, o processo da salvação. Eu sei que muitos não perceberam isso, mas vou mostrar para você. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, diz assim, ó. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, vírgula, olha a ordem, começa pelo espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O que tem que se tornar irrepreensível? Começando por onde? Pelo Espírito. É por isso que a salvação começa por meio do Espírito. Quando eu creio em Cristo, meu Espírito é salvo. E a minha alma está sendo salva quando eu pratico a palavra de Deus. Quando eu leio, quando eu me alimento da palavra de Deus, eu pratico ela como? Tomando a cruz, matando a minha vontade, para fazer a vontade de Deus. Porque agora eu descobri qual é a vontade de Deus por meio da palavra. Agora eu praticando ela, eu estou tomando a cruz. E isso vai formando um caráter, não mais um caráter de uma pessoa que quer fazer suas vontades, mas um caráter de uma pessoa que vive para Deus, uma nova criatura. Tiago 1,21 fala assim: despojando-vos de todo acúmulo de maldade e acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Não está falando salvar o espírito já foi salvo. Já está livre da condenação. Agora está falando de reino aqui. Inclusive eu expliquei isso em outras lives passadas, tá? Então olha só. A palavra, por que é com mansidão? Porque essa palavra, a palavra, sabe aquela palavra que você fala assim, gente, você falou comigo, para eu me consertar. Essa palavra que fala para você orar mais, para você ler a Bíblia, para você abandonar as coisas. Tá travando agora, pronto. Não é possível. Só nesse tá repreendido. Quando é coisa, quando é besteira, não trava não. Notou? Agora quando é uma coisa que vai transformar a sua vida, que pode mudar a sua vida, aí começa. Pelo amor de Deus, gente. Vamos lá, vamos pra cima, né? Então pega a visão aí. É batalha espiritual, tá, gente? Isso aqui é batalha espiritual. Então por esses dias você vai sentir alguns efeitos aí, porque o diabo não quer que você saiba dessas coisas. Ele quer que você viva como um ignorante de conhecimento, porque você, sendo ignorante de conhecimento, ele consegue fazer o que quiser na sua vida e na sua família. Entendeu? Agora, quando você conhece a palavra de Deus, agora eu não estou falando para você ser tem que ser um cara formado. Não, gente.
Essa palavra que eu estou falando é Cristo. É a palavra revelada por meio do Espírito. E Ele só revela para os humildes de coração. Entendeu? Então, se você está disposto a aprender mais de Deus, Ele vai te ensinar isso. Então, você começa a praticar a palavra de Deus. Isso vai formando o teu caráter. E as tuas orações, elas vão ficando cada vez com mais autoridade no mundo espiritual. Vai ficando com mais autoridade no mundo espiritual. Eu falei sobre questão de adoração, gente. Adorar a Deus não é só cantar música. Tem como adorar a Deus cantando música? Tem. Música que exalta a Deus, não que exalta o homem, né? Olha só, e outra coisa, outra forma de adorar a Deus também é por meio de ofertas. Pois é, eu sei que tem muita gente ferida em relação à oferta por causa de muitos homens mau caráter. Mas deixa eu te falar, a oferta ela é um princípio, tá? Quando adorar a Deus, quando eu oferto, eu estou adorando a Deus também. Sabia dessa? É uma forma de adoração, quando você oferta. Então, eu sei que tem uma geração porque está ferida, né, emocionalmente, porque foi manipulada dentro de muitos templos religiosos, né, por muitas pessoas. Oh, se você não ofertar, você vai ser amaldiçoado. Né? Essa era a forma. Como não tem argumento bíblico, aí tem que ficar botando medo no povo mesmo. Né? Como não tem Bíblia para mostrar, para ensinar, aí tem que ficar usando esses argumentos, gatilho do medo. Aí a outra pessoa também não sabe, não tem conhecimento, aí fica ali por medo, então faz por medo. Entendeu? Mas é possível, baseado na Bíblia. A oferta é um tipo de adoração a Deus. Como assim? Então quer dizer que Deus precisa do meu dinheiro? É óbvio que não. Sei que tem muitos crentes que falam, não sei o que, esse negócio de dízimo está ultrapassado. Dízimo não é da lei de Moisés não, tá, gente? Dízimo é princípio. Beleza? Outra coisa. O que você vai falar? Gente, deixa eu te falar, a oferta tem tudo a ver com a espiritual também. Você não está entendendo, gente? Olha, vou citar um exemplo para você. O diabo, sabendo disso, por que o diabo suja tantas imagens de muitos pastores? Para os cristãos não ofertar na vida de um homem de Deus. Porque o diabo sabe que quando um cristão oferta na vida de um verdadeiro profeta de Deus, na vida de um verdadeiro homem de Deus, a vida desse cristão pode mudar. E o diabo não quer isso. Como assim? Vou te explicar. Lembra do caso de Jó? Quando o diabo vai tocar, ele começa por onde? Tocar nas ofertas de Jó. Começa a tocar nos bens. Antes do diabo tocar em Jó, ele toca primeiro nos bens. Porque se o diabo vai tocar nos filhos dele primeiro, Jó ia fazer uma oferta e a oferta iria proteger os filhos. Por que você acha que Jó fazia oferta para os filhos? Para proteger os filhos se algum pecasse. Por isso que o diabo nunca conseguia nada. Então, quando o diabo conseguiu a autorização de Deus, né? O que acontece? Olha só, a primeira coisa que o diabo ataca é as ofertas, para que Jó não tenha o que ofertar. Porque a oferta, gente, ela tem tanto poder quanto a oração também. Biblicamente falando. Como assim? Deixa eu te falar. Deus, ele acreditou na oferta. Deus, ele deu uma oferta que foi Cristo. Por você, para te salvar. Olha só. A oferta, não é sobre dinheiro não, gente. Não é sobre valores. Por exemplo, quando você trabalha, você gasta o seu tempo, o seu suor. Não é? Você gasta seu esforço. Quando você está dando dinheiro, na verdade não é o dinheiro que Deus quer. Você está dando uma parte da sua vida. Tempo. Você está dedicando. Quando Deus ele fala de oferta, ele está falando de coração, gente. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus.
Isso daqui é batalha espiritual, gente. Aí tem muitos cristãos que falam, não tem que ofertar. Gente, olha, presta atenção. Deixa eu te falar uma coisa. Nenhum espírito, grava isso. Vê se faz sentido. Os caras que quer mudar a vida deles, eles vão lá no terreiro lá. O que eles fazem? Apresenta o que pros espíritos lá? Oferta. Aí quando é para as coisas de Deus, presta atenção, nenhum espírito trabalha de graça, nem o do diabo. Eles começam a adorar. Por que na igreja começa-se com adoração, com louvor? Porque o louvor invoca o espírito. Por isso que lá nesses negócios lá dos feitiços lá, eles começam cantando para invocar o espírito. Quando o espírito se manifesta, eles ofertam. Tem gente que vende casa, tem gente que acaba com Por quê? Se o diabo não acreditasse no poder da oferta, ele não pedia. Pelo amor de Deus, gente. Nossa. Isso daqui vai libertar um monte de gente. O diabo tá revoltado com essas coisas. Não, vamos fazer uma pergunta. Peraí, diabo, se você tenta sujar tanto a imagem dos verdadeiros homens de Deus, então, peraí, por que lá você pede oferta? Porque o diabo sabe do poder da oferta. Você acha que ele aprendeu essas coisas como? Presta atenção, gente. Olha só. Quem pediu a oferta primeiro foi Deus. O diabo só vem imitando na frente. Primeiro que pede a oferta é Deus. Vai lá ver na Bíblia, lá no começo. Aí o diabo vem imitando, mas deturpando os princípios. O diabo sabe do poder da oferta. Entendeu? Deixa eu te falar. O dinheiro, ele é espiritual. Muita gente pensa o seguinte. Que na Bíblia tem uns que falam assim, ó, tem até uns pastores aí, uns famosos pastores falando. Eles falam assim que Jesus pregou mais sobre o inferno do que sobre a salvação, né? Tá. Vê quantas vezes a palavra inferno tá lá em Mateus. Você vai ficar chocado. Eu contei na Bíblia atualizada, só no livro de Mateus eu encontrei 11. Só isso. Jesus pregava mais era sobre o reino, não era sobre o inferno. O assunto mais falado é sobre dinheiro. Agora sabe por quê? Porque o coração das pessoas está no dinheiro. E Deus não quer que o coração das pessoas esteja no dinheiro. Deus quer que o coração das pessoas esteja em Deus. Por isso, ele pede a oferta. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo também. Agora, isso não deveria ser um fardo na vida de um cristão. Isso não deveria ser um fardo, isso deveria ser um fato. Os cristãos deveriam fazer por generosidade, mas muitos fazem por medo. E não é por medo que Deus quer que você faça isso. Não é porque tem alguém te ameaçando. É quando você entende o princípio. Mas sabe qual é o problema de muitas igrejas hoje? O cara acabou de se converter, aí já vai pedir dinheiro para ele. Explica primeiro o que é dízimo, oferta, e eles nem sabem o que é isso, não sabem explicar. Não, só pega 10% aqui, bota no envelope, acabou, todo mês Deus vai te abençoar. Se você não fizer, você vai ser amaldiçoado e pronto. A pessoa fica tipo assim, e agora? Você tá conseguindo entender? Ela faz por medo, não entende o princípio. E não é por medo, é por generosidade. Porque quando Deus fez uma oferta por você, Ele não fez por medo. Ele fez por amor a você. Porque Deus amou o mundo e enviou o seu Filho. Ah, pelo amor de Deus, dá um glória a Deus aí. Travaram todo mundo. Parece que foram embora. Vocês estão entendendo, gente? A vida da viúva mudou quando ela reconheceu o verdadeiro homem de Deus. O Elias.
Às vezes, as pessoas de fora levam muito mais a sério esse princípio de oferta do que os de dentro da igreja. E eu te mostro na Bíblia isso. E eles são abençoados, viu? Te mostro na Bíblia, Naamã. Jesus cita o exemplo de Naamã. Naamã, quando ele vai se consultar com o profeta, ele leva uma oferta. Aí Eliseu não recebe. Aí olha os crentes. Meu Deus do céu. Esse aqui é homem de Deus, não recebeu oferta. Deixa eu te falar uma coisa. Ninguém chegava diante do profeta sem oferta, gente. Não sei que Bíblia que os crentes lê. Não, mas presta atenção. Aquela oferta, Eliseu só não aceitou porque não era dele. Ele nem atendeu o cara. Mas todo cara que chegava... Por isso que Geazi ficou revoltado. Porque todo mundo que chegava para Eliseu não poupava nenhum. Todo mundo ofertava e ele recebia. As pessoas que ele atendia. Mas ele poupou aquele Ciro. Aí, o cara que estava com ele, Geazi, ficou... Mas por que ele poupou esse cara? Você tá entendendo? Porque poupou esse, mas os outros... Agora, o cara, presta atenção, o cara sai com oferta. Ele entendia sobre o princípio. E foi abençoado. Agora, olha só. Por que ele não aceitou a oferta? Porque a oferta não era dele. Era da menina. Porque o milagre começou na menina. Por isso que ele nem atendeu o cara. Agora, olha só. A oferta da viúva. A oferta da viúva lá. A viúva... reconheceu Elias como homem de Deus. Tinha um monte de viúva lá em Israel, só que ele foi para um lugar que não era nem território de Israel, só para você ter ideia. O próprio Jesus falou isso. Tinha muitas viúvas ali no território de Israel passando fome, mas Elias não foi enviado a nenhuma delas. Sabe por quê? Porque às vezes os que estão perto não sabem reconhecer o verdadeiro homem de Deus. E é por isso que sofre. Quando aquela mulher, que nem era do território de Israel, reconheceu Elias como homem de Deus, ofertou na vida dele. Porque olha só o que está escrito lá em 2 Crônicas 20:20. Que a confiança está em Deus. Crede no Senhor teu Deus e estarei seguro. Crede nos profetas e prosperarei. A segurança está em Deus. A prosperidade está nos profetas. Agora, você tem que saber que profeta, né? Porque tem uns aí que não é de Deus não, viu? Mas presta atenção. Por isso que a pessoa tem que ter discernimento espiritual. Para entender isso. Porque isso aqui vai determinar muitas coisas da sua vida. Ela foi e ofertou. O que aconteceu? Teve provisão de Deus pelo resto da sua vida. Porque soube reconhecer o profeta de Deus. Soube reconhecer o verdadeiro profeta de Deus. Jesus, ele não fez muitos milagres. Tem crente que fala assim, ó, muitos milagres na cidade dele. Tem crente que fala assim, se Jesus estivesse aqui, nossa, a minha vida ia mudar. Não ia não. Porque Jesus não faz nada na vida daquele que não crê. Jesus estava na cidade dele. Jesus estava na cidade dele. E não fez muitos milagres. Sabe por quê? Porque eles olhavam para Jesus e falavam assim, olha, que dali não, cara. Não é Jesus? Cresceu aqui com a gente, rapaz. É o filho do carpinteiro. Olha só como é que eles viam Jesus. Porque quem está perto não consegue reconhecer o dom e o talento que Deus colocou dentro de você. Por isso que a tua família tem dificuldade. Por isso que muitas das vezes a tua família nem acredita em você. Às vezes o que está de fora acredita. Você está entendendo? Então Jesus não fez muitos milagres na cidade em que ele cresceu. Porque muitos não acreditou, não reconhecia ele como filho de Deus. Agora os que reconheceram foram abençoados. Existem muitas batalhas espirituais que muitos cristãos estão perdendo só porque não reconhecem os verdadeiros homens de Deus. Porque tem pessoas que Deus levanta para destravar muitas áreas da tua vida. E quando a pessoa não tem discernimento espiritual, aí acaba não recebendo bênçãos da parte de Deus. Eu estou falando de princípio, eu não estou falando de regra, entendeu? Estou falando de princípios. Estou falando de princípios aqui. Que prosperou, que funcionou na vida de Naamã
que funcionou na vida daquela viúva. Estou falando de princípios aqui. Tá bom? Então pega a visão aí, gente. Em nome de Jesus. Por exemplo, tava lá, ó, Abel e Caim. Deus pediu uma oferta. Não tava na lei, não. Então a oferta ela é um princípio. Às vezes um cristão, ele não é generoso, né? Em questões de oferta. Às vezes eu até entendo, por um lado eu até entendo. Porque tem muitos aí que, pelo amor de Deus, tem muitos caras aí que só vem para enganar. Mas olha só. Muitos deles não conseguem entender, muitos cristãos não conseguem entender esses princípios. Às vezes o cara de fora, ele se doa tanto para uns... Eu ia usar uma palavra aqui. Mas é aquilo que eu falei. Vem de casa. Para o meu marido voltar. Para não sei o que. Gente, feitiço. Sendo para prejudicar a pessoa ou sendo para beneficiar, você está acabando com a sua vida e acabando com a família de muitas pessoas. Entendeu? Então tem gente que se doa, oferta, não tem problema, engraçado, não tem problema com isso. Agora quando é o homem de Deus, muitos têm dificuldade. Porque os que são das trevas não têm dificuldade de ofertar na vida dos caras lá, dos trabalhos doidos lá. Não tem dificuldade. Agora quando é com os verdadeiros homens de Deus, deixa eu te falar uma coisa. Baseado em tudo aquilo que eu estudei. Vou ser bem sincero com você. Eu tô aqui para ensinar a Bíblia para você. Os princípios que eu aprendi com pessoas que entendem de Bíblia. Eu não tenho nada a temer. Não tem ninguém para falar para mim assim, ó, você não pode falar essas coisas. Quero ver alguém falar isso. Eu vou falar o que eu aprendi e vou revelar essas coisas aqui que muitos não têm coragem de ensinar. Não tem coragem de ensinar. Aí eu vou te mostrar uma coisa. Inclusive, o diabo, o anticristo, ele vai proibir os dízimos e oferta nesse tempo. Porque o diabo não pode receber algo que é consagrado a Deus. E aí, tem uma profecia no Antigo Testamento que fala: chorem os ministros de Deus. Porque quando os ministros choram, quando os homens de Deus, os profetas que Deus levantou choram, meu amigo, a nação chora. Aí você vai ver o que vai acontecer. Fala o seguinte, que a colheita não vai ter mais e a fome vai vir ao mundo. Porque a prosperidade ela está no profeta de Deus. Por isso que a igreja tem 5 ministérios. Olha só, apóstolo, apóstolo, profeta. A igreja tem que ter profeta. A igreja só prospera por causa dos profetas. Porque nos profetas está a prosperidade. Quando Saul foi se encontrar com o profeta Samuel, olha o que o escravo falou para ele. Leva uma oferta, ainda que seja 2 moedas. Você está entendendo? O cara reconheceu, o escravo reconheceu o profeta Samuel. Eles entendiam esse princípio. É um princípio, gente, espiritual. Estão pegando? Então, muitos cristãos não recebem vitórias. Tem bênçãos que estão travadas no mundo espiritual porque eles não cumprem esses princípios. E o que faz um cristão prosperar são os princípios que ele cumpre. Não é as regras que ele segue na igreja. O que vai fazer você prosperar não é as regras que você segue. É os princípios que você cumpre. Tem um monte de regra, um monte de movimento. Pegue isso, você vai prosperar. Não sei o que vai prosperar. Não sei o que, um dia tu vai prosperar. Deixa eu te falar uma coisa. Você prospera de verdade quando você cumpre princípios da palavra de Deus. Quando você nasce, Deus ele já levanta alguém para destravar o teu futuro, para destravar a tua vida. Deus levanta Melquisedeque para destravar o ministério de Abraão, para o sacerdócio. Depois você fala assim, eu não acredito nisso que Deus levantou alguém para mim. Deixa eu te falar. Alguém, você simplesmente
olhou e falou: ah, eu quero Jesus, ou chegou alguém, Deus usou alguém para te chamar, para fazer um convite, para orar, para ir para uma célula, ou para ir para uma igreja, ou para ir para uma vigília? Às vezes, um pastor, homem de Deus, teve uma palavra que você de repente ia se matar. E o pastor falou uma palavra. Ou pastor, ou ministro, ou o homem de Deus que Deus usou. E destravou a tua vida. Falou: não vou fazer mais isso. Ou então Deus usou alguém, um profeta, para falar contigo qual é o propósito da sua vida. Essas pessoas Deus levantou, mas muitas das vezes você não reconhece elas. Meu Deus, isso aqui é forte, viu? Isso aqui é poderoso. De repente você fala: ah, não acredito nisso, tá? Então você deve ser melhor que Jesus, porque olha só o João Batista. Deus levanta João Batista para destravar o ministério de Jesus, não sei se você percebeu. João Batista, ele vem para preparar, lá em Malaquias já estava profetizado já: eis que vou enviar o meu mensageiro que vai adiante, preparando o caminho. E aí ele diz, quando Jesus vai batizar: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele estava falando para todo mundo: o Cordeiro de Deus eu achei. Tá aí. Eu não conhecia. Ou seja, eu não tinha essa revelação. João Batista, ele foi na frente e destravou, abriu o caminho para o ministério de Jesus. Estou falando de Jesus, homem, tá? Então, gente, pega isso daí. Pega isso daí. Aprenda isso, que isso vai mudar muita coisa na sua vida. Tá bom? Isso é batalha espiritual. Sabe por que o diabo pede oferta lá? Porque é por meio das ofertas. Você só acredita numa coisa quando você investe. Seu tempo, seu dinheiro. Então, quando eles investem tempo ali e dinheiro, os espíritos começam a trabalhar por causa daquilo que ele investiu. Você está conseguindo compreender que isso tem um poder muito grande no mundo espiritual? O diabo usa isso, o diabo sabe disso e muitos crentes não sabem. Pois é. Você está sendo liberto de muita coisa. Mistérios do mundo espiritual. Fala aí, você está ficando chocado com essas coisas. Você já tinha ouvido isso aí já? Ou nunca tinha ouvido? Pois é. Tem pessoas que Deus levantou e de repente você nem honrou essas pessoas. Teve pessoas que falou com você, sei lá, profetizou na tua vida, te ajudou tanto, te levou para os caminhos do Senhor e de repente você não teve essa clareza. E às vezes prefere ofertar impérios do que na vida de alguém que te abençoou, que te levou para os caminhos do Senhor. Quem é essa pessoa? Deus já usou, eu sei que Deus já usou pessoas para te levar até Deus. Entendeu? Você já chegou a honrar essas pessoas? Pois é. Não tô falando, gente, pra você sair. Ah, vou sair, vou dar meu carro. Não tô falando nada disso, não. Tem crente que já pensa essas coisas. Porque a mente já tá tão treinada, né? Nos impérios que frequentam, que todas as vezes quando fala de oferta, eles pensam: meu Deus, é uma ofensa. É ou não é? Pelo amor de Deus, gente. Então você tá aqui para aprender. Tá? Então é isso, gente. Próxima live, nós vamos ter uma live amanhã, nesses mesmos horários aqui, tá bom? Você pode ter certeza, eu não vou esconder nada de você não, tá, gente? Eu não vou guardar pra mim não. O que eu aprendi, eu vou te ensinar. Tudo que eu aprendi, todos os princípios que eu aprendi, eu vou te ensinar. A única coisa que eu peço pra você é: compartilha, curta, ok? Vai fazer mal não. Vai lá no meu canal do YouTube. Se inscreve lá. É uma forma de você honrar. E eu tô aqui te servindo. Ó, já era pra estar dormindo. Já é 00:40 já. Eu tô aqui, ó, servindo você. Pois é. Então vai lá, gente. Meu canal do YouTube. Vou deixar essa live aqui gravada e vou deixar salva lá, tá bom? Quem tá assistindo no YouTube, comenta aí se gostou, se não gostou, enfim. Coloca os comentários aí. Tamo junto.
Deus abençoe, gente. Fica na paz, fica com Deus. E amanhã não, hoje, né? Que já é meia-noite e 41. Nós vamos ter a nossa segunda live sobre batalha espiritual. E eu vou estar explicando para vocês sobre as regiões baixas da Terra, sobre onde está o abismo, qual a diferença de abismo para inferno, qual a diferença de regiões celestiais, enfim. Você vai entender isso daí amanhã, tá? E amanhã também eu vou estar falando sobre anjos, demônios, sobre maldições hereditárias e por aí vai. Então não perca, amanhã, olha, de novo tô falando amanhã. Hoje, né? Hoje, 16/6/2022. Exatamente nesse mesmo horário, às 23h30, né? Às 11h30, no mesmo horário que eu comecei. Então é isso, gente. Que Deus abençoe, fica na paz e fica com Deus. Deus abençoe a todos.